olhos, vamos orar. Pai querido e amado, mais uma vez, diante da Tua presença, eu estou com muito temor e tremor, pedindo, Senhor, Teu Espírito Santo, que me use como uma ferramenta nas Suas mãos, uma ferramenta útil para o trabalho, como um instrumento nas Suas mãos, para que a Tua palavra possa alcançar vidas, propósitos e corações aqui nessa noite. Nós Te permitimos, nós dizemos, por favor, Espírito Santo, se faça presente aqui entre nós, ministra com liberdade ao nosso coração, ministra a Tua palavra, Senhor, o Teu querer, para que nós possamos fazer e realizar aquilo que é segundo a Sua vontade. Pai, nós sabemos a responsabilidade que temos nessa terra, de que somos responsáveis por tantas palavras, por tantos sonhos, tantos projetos, tantas profecias que o Senhor já nos confiou como igreja, como família aqui, One Hope, e nós queremos viver cada uma delas. Pai, nos ajuda, nos ensina, nos aperfeiçoa, nos capacita, Espírito Santo. Essa é a nossa vontade, esse é o desejo ardente do nosso coração aqui nessa noite, Pai. E assim nós te pedimos, vem sobre nós, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero fazer uma ilustração, talvez uma brincadeira para a gente se divertir um pouco aqui, já que vocês estão com uma carinha tão sérios aqui. E apesar de que o Augusto já estragou a brincadeira na hora da oferta, mas eu vou trazer aqui de volta para vocês. Não deixa de ser uma brincadeira aqui. Põe na tela para mim aqui, Augusto. Isso, está aqui, né? Estragou a surpresa lá, mas está tudo certo, né? Está perdoado, faz parte. Tem dois caras aqui, e a gente, às vezes, quando olha para esses dois personagens, a gente fica na dúvida: quem desses é o melhor? Quem desses é o maior? Eu queria dar a oportunidade aqui, vamos brincar aqui, tá? Que vocês me ajudassem aqui a escolher aqui. Quem acha que o melhor e o maior jogador de todos os tempos aqui, entre esses dois, é o Cristiano Ronaldo? Bata palmas aí, vai. Tá. Quem agora acha que é o Messi? Bata palmas também. Não, tá igual. Tá igual. Nenhum dos dois? Não, vamos lá, de novo. Quem acha que é o Cristiano Ronaldo? Quem acha que é o Messi? Nossa, teve até gritinho. Meu Deus. Eu fiquei na dúvida, né? Enfim, mas eu vou mudar um pouco aqui, já que vocês ficaram na dúvida com relação a futebol. Deixa eu falar um pouco de basquete com vocês. Quem gosta de basquete aqui, eu quero... Opa! Voltar aqui, basquete. Quem vocês acham, fica um pouco distorcida ali a imagem, mas quem vocês acham que foi o melhor e é o maior jogador de basquete dos últimos tempos? Michael Jordan ou... Oh meu Deus, LeBron James. Quem acha que foi Michael Jordan, aplauda aí, vai. Quem acha que é o LeBron? Meu Deus. Tadinho do LeBron, né? Tudo bem, ficou claro. Eu também acho que foi o Michael Jordan. Vamos mudar agora, fazer uma outra votação que eu acho que também vai ser meio a meio, 50-50, eu acredito aqui, vai. Quem aqui de vocês acham, falando no mundo aqui dos heróis, não está funcionando para mim aqui, filho. Eu estou colocando aqui, mas não está. Para onde que eu devo apontar? Para o computador? Aí, tá aqui. Quem aqui acha o maior dos Vingadores ou o seu herói preferido? O Homem de Ferro ou o Capitão Rogers, né? O Capitão América. Quem acha aqui que é o Homem de Ferro, aplauda aí, vai. E o Capitão? Capitão, né? É o Capitão. Tá bom. Então chega por hoje.
Você gostou, Dani? Quem que você acha melhor, o capitão ou o homem de ferro? O homem de ferro, ele acha, tudo bem. Então a gente fica brincando quem é o maior, né? Quem são os maiores, e eu digo para vocês que quando se trata de reino de Deus, isso é só uma brincadeira, mas quando se trata de reino de Deus, eu acho que o padrão, e que o nosso Pai Celestial nos ensina, que o padrão é um pouco diferente do que aquilo que que nos faz grandes para esse mundo. E na verdade o Evangelho de Marcos vai dizer, o Senhor Jesus vai falar aqui algo muito importante. Ele vai dizer que essa grandeza desse mundo, na verdade, tem a ver com poderes, com autoridades, com governos, com soberanias, né? Grandeza nesse mundo, como a gente voltou ali, você vai dizer, poxa vida, eu acho que o capitão ele é mais forte, porque ele é mais, sei lá, ele é mais forte mesmo do que o Homem de Ferro. O Homem de Ferro sem a roupa de Homem de Ferro não é um cara assim tão forte. Sabe, a gente fica colocando quem é o melhor, quem é o maior. E você vai perceber que nesse mundo não é muito diferente, porque o Senhor Jesus falou sobre isso. Quem nós olhamos que é talvez a mais importante? Se chegasse alguém aqui na igreja, com o carro mais top talvez aqui desse ano, o último modelo, e chegasse de terno, de gravata, você ia seguramente dizer que pelo seu sapato, que pelo seu terno, pela sua vestimenta, ou pelo carro que ele veste, possivelmente ele é mais importante, ou talvez teria mais valor do que uma outra pessoa que chegou de tênis e chegou com uma camiseta mais descolado. Sim ou não? Nós temos um padrão. Nós olhamos para muitas coisas, porque esse mundo nos mede e nos traz um nível de importância, sim, de fato, pelo tênis, pelo sapato que a gente veste, pela roupa que às vezes a gente veste, pelo carro que a gente anda, quem são os nossos amigos, qual é o nível de influência que a gente tem, pelas fotos que a gente posta no nosso Instagram das nossas férias, mostrando as nossas pernas bronzeadas, enquanto a gente finge ler um livro na praia. Sim ou não? Aí você mede, poxa, aquela pessoa é importante porque ela tem um selinho azul lá no Instagram dela. Hoje você compra o selinho, né? Mas na época, vamos lá, na época tinha aquele selinho de verificado, que você realmente era alguém de uma certa relevância nas redes sociais. Então esse mundo mede por isso. A gente tenta buscar coisas para mostrar para os outros, a gente se veste para os outros, a gente tenta mostrar e o tempo todo comprovar algo, tentar mostrar, olhem, o quão grande eu sou. Olha quantos cursos eu tenho, olha o tamanho da minha empresa, olha o tamanho do meu currículo, olha os meus diplomas. E o Senhor Jesus nos alertou, Ele falou, o mundo o tempo todo quer provar que é grande, que nós somos grandes no mundo. Mas no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 10, o Senhor vai dizer assim, olha, no meu reino não será assim. O que Ele diz ali? Não será assim entre vocês. Olha para quem está do seu lado e diga assim, não vai ser assim entre a gente, cara. Fala para ele aí, vai. Cutuca quem está atrás, quem está na frente, fala assim, não vai ser assim entre a gente. Vocês estão aqui, igreja? O que o Senhor Jesus disse? Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos, vamos lá, igreja, o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será o quê? Servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o que o Senhor Jesus nos ensinou aqui? Não será assim entre vocês. Pelo contrário, entre vocês aqui, vocês querem ser os maiores, vocês precisam ser servos. Algumas versões dizem que você precisa ser escravo, como no sentido de, cara, eu tenho que fazer, é uma obrigação, não é algo que eu faço se eu quero, não, eu sou servo no sentido de, eu tenho uma responsabilidade, eu preciso fazer, eu sou servo de todos. Então o que o Senhor Jesus está dizendo para nós?
nesse versículo, é que no reino de Deus, grandeza, amados, no reino de Deus, grandeza não é currículo, no reino de Deus, grandeza não é aquilo que você tem de melhor, ou a sua riqueza, ou a quantidade de grana que você possui. No reino de Deus não é a quantidade de seguidores que você tem, no reino de Deus não é o carro que você dirige, no reino de Deus não é status. O reino de Deus, a grandeza é medido pelo serviço. Grandeza é o que nós fazemos pelos outros, não o que nós fazemos para chamar a atenção dos outros para nós mesmos, porque é impossível amar a Jesus, é impossível amar a Deus sem servir as pessoas. Aqui eu estou entrando num nível de discipulado muito forte. É impossível nós amarmos a Deus. Eu estou falando com alguém aqui hoje? Quem está aqui? É impossível nós amarmos a Deus sem servirmos pessoas. E eu tenho um texto aqui no Evangelho de João, a partir do capítulo 13, nós vamos ler aqui alguns versículos. Mas o Senhor Jesus, ele diz aqui em João, ele fala ali no capítulo 1, um pouco antes da festa da Páscoa. Eu já vou dar aqui um pano de fundo para você, mas ele está dizendo que um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, o que ele diz aqui? Amou-os até o fim. Jesus literalmente, amados, ele tinha aqui, nesse momento, nesse ambiente, apenas mais algumas horas para estar com seus discípulos, mais algumas horas de vida. Ele tinha somente mais algumas horas antes de entregar a sua vida, de se entregar em sacrifício por todos nós. E o que o Senhor Jesus faz nas suas últimas horas restantes? O que Jesus faz nesses últimos momentos de vida que ele tem? Ele vai no shopping gastar todo o limite do cartão, sim ou não? Ele vai para as Bahamas, ou vai para Cancún, ver o mar caribenho, para aproveitar e vou lá, porque já vou morrer mesmo, então eu vou para Disney, vou tirar férias. É isso que Jesus faz? Sim ou não? O que Jesus faz? Ele não foi fazer compras, ele não foi tirar as férias, não que nada disso seja, não, mas Jesus escolheu passar as últimas horas com as pessoas que ele mais amava. Ele escolheu passar as últimas horas com seus amigos mais próximos. E João vai dizer que Jesus os amava, e vai dizer como que Jesus o amava. E ele vai dizer que ele os amou, ele os amava até o fim. Só que esse o amava até o fim, para nós muitas vezes nós entendemos assim, ele amava como até o fim? O que é até o fim? Até Jesus morrer, Jesus amou os seus discípulos? Não. Porque esse até o fim, no grego, no original aqui no grego, quer dizer aquele que de fato é até o fim, mas esse até o fim significa em extensão, em quantidade, em integridade, em ser completo. Ele amou até o fim, ele fez todo o processo de amor, ou com intensidade, ou com todas as suas forças, de uma maneira muito grande. Esse é o termo telos, que significa aqui até o fim. Tem alguém aqui? Então o que o Senhor Jesus está dizendo para nós, é que Jesus amou até o fim, não só até o fim da sua vida, mas ele está dizendo que ele amou, significa que não há fim para o seu amor. Ele amou até a morte, ele amou com tudo aquilo que ele tinha, ele amou na sua maior compreensão, na sua maior extensão do significado de amar. E é incrível, sabe, o que é incrível sobre Jesus é que ele não apenas declara o seu amor, mas aqui esse texto, João vai mostrar, vai trazer para nós como ele mostra, como de uma das maneiras mais lindas e mais extraordinárias, mais significativas, igreja, mais poderosas formas de amar que nós poderíamos imaginar. E aí a gente continua lendo, versículo 4, diz assim: e assim, levantou-se da mesa,
Repete comigo, levantou-se. Levantou-se da mesa. Então Jesus está naquele cenário, né? Ele está ali, no cenário, celebrando a Páscoa com os seus discípulos, e agora ele se levanta da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Então em apenas 2 versículos aqui a gente vê que Jesus está realizando 7, veja, não é 1 nem 2, mas 7 específicas formas de serviço. Deixa eu mostrar aqui, olha o que Jesus está mostrando, nesse versículo do 4 ao 5, diz aqui, que Jesus se levantou, então ele se levanta, ele está servindo aqueles homens que ele amava, nas últimas horas da sua vida. Ele não só se levantou, mas ele também tirou a sua capa, tirou as suas vestes exteriores, diz algumas versões, e ele também colocou a toalha na sua cintura, ele cingiu uma toalha na sua cintura. Então ele se levanta, tira a sua capa, coloca uma toalha na sua cintura, ele derrama água numa bacia, ele se ajoelha, e agora ele lava os pés dos seus discípulos, e ele termina, depois de lavar os pés dos discípulos, ele pega essa toalha que ele estava cingido na sua cintura, e ele seca os pés dos discípulos com essa toalha. Ele faz algo extraordinário aqui, ele faz algo completamente extraordinário. Ele, em apenas um momento da sua vida, ele realiza 7 atos específicos, diferentes de serviço aqui, para mostrar o que, amados? Para mostrar que ele amava aqueles caras, na dimensão maior que se poderia imaginar. Ele amava aqueles homens. Vamos lá, o que Jesus fez? Primeiro, Jesus levantou-se. Sabe, dentro desses atos tem muitas coisas que a gente poderia estar ministrando aqui, mas esse levantar-se, quando fala que Jesus se levantou, eu quero que vocês tentem imaginar aqui uma cena. Os discípulos, eles estão ali sentados em volta daquela mesa, e essa mesa aqui nos dias de Jesus era chamado de triclínio, isso, que era como se fossem 3 mesas juntas, e era uma mesa muito baixa, não era uma mesa como normalmente você senta hoje na sua mesa, era uma mesa muito baixa, então eles se assentavam no chão, quase que deitados, de uma maneira muito íntima, que eu diria, talvez até mesmo quase que encostados, um no ombro do outro, um, né, no colo do outro, coisa que seria na nossa cultura praticamente impossível de você ver entre amigos, mas era nesse ambiente que ele está ali, ele está relaxando com seus discípulos na Páscoa, nessa mesa. Era uma mesa mais ou menos dentro desse formato, eles estão ali sentados, né, todos ali ouvindo Jesus. Era no formato de U, então ele estava num determinado ponto onde todos os outros conseguiam vê-lo, e ele agora está celebrando a Páscoa, e é tão extraordinário, que eles estão ali relaxados na mesa, e nos últimos momentos de vida ali, Jesus está ali, comendo com seus discípulos, e ele percebe, que os seus discípulos estão com os pés sujos, ele percebe que os discípulos estão com os pés sujos, e o que ele faz? Eles estão sentados à mesa, veja, um sentado com o outro, eles estão próximos uns dos outros, e percebe que eles estão ali, porque a vida de um discípulo, eles andavam de sandálias, andavam ali, então eles estão ali num ambiente de Páscoa, eles estão celebrando, relaxados na mesa, mas estão ali com os pés sujos. E o que Jesus faz quando ele observa que os seus discípulos estão com os pés sujos? Ele se levanta. Ele se levanta. E sabe o que isso me ensina? Que para a gente viver uma vida que vale a pena, a gente precisa se levantar. A gente precisa se levantar. Sabe, quando nós olhamos para os momentos mais significativos na nossa vida, da nossa história, quando a gente olha para os momentos que mais marcaram a nossa vida, dificilmente alguns desses momentos você estava sentado. Eu duvido que alguém aqui, se estivesse talvez nas últimas horas da sua vida numa cama de hospital,
vai chegar para uma pessoa querida e vai dizer assim: sabe uma das coisas que mais me marcou na minha vida? Foi aquela série da Netflix que eu assisti lá em... Sabe uma das coisas que mais me marcou na minha vida? Foi as horas que eu gastava enquanto eu ficava rolando o feed do meu celular. Eu não acredito que alguém seria marcado na sua vida e na sua história por uma inércia, ou por ficar sentado, ou vendo a vida passar, vendo a vida levar. Como dizia o salmista, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não está no salmo, tá? Só para você não se escandalize. Deixa eu corrigir aqui, né? Sabe, amados, quando eu olho para a minha vida, quando eu olho um pouco para a minha história, vou falar de mim aqui, não vou falar de você, mas eu não estava sentado quando eu comecei a andar. Pelo menos eu acho, né? Eu acho, minha mãe que está aqui, ela vai dizer. Eu não estava sentado quando eu comecei a andar. Para começar a andar, eu precisei fazer o quê? Ficar de pé e tentar. E aí você cai, aí você levanta, aí você cai, você levanta, até que você começa a dar os primeiros passinhos. Eu não estava sentado no meu sofá quando eu fui andar e me equilibrar pela primeira vez na minha bicicleta. Eu não estava sentado no meu sofá quando eu me ajoelhei a primeira vez para entregar a minha vida a Jesus Cristo numa igreja, num culto como esse. Sabe, amados, eu não estava sentado quando eu preguei a palavra de Deus pela primeira vez na minha vida. Eu não estava sentado quando eu encontrei a minha esposa na primeira vez. Fiquei sentado lá, vou ver se, quem sabe, um anjo manda uma esposa para mim aqui. Não estava sentado. Eu não fiquei sentado quando eu pedi a minha esposa em casamento. Sabe, eu não fiquei sentado quando eu me batizei a primeira vez. E eu não fiquei sentado no meu noivado. E eu não fiquei sentado quando eu fiquei vendo a minha primeira filha nascer. E eu também não estava sentado quando eu fui ao hospital ver minha segunda filha nascer. E da mesma forma que eu não estou sentado aqui pregando a palavra de Deus para você. Sabe, porque o que eu vejo nesse levantar de Jesus é que o que realmente importa na nossa vida, na nossa história, é que vai ter momentos que a gente vai precisar deixar um pouco algumas coisas de lado. Talvez deixar um pouco, me entenda de uma maneira geral, não estou sendo específico aqui, mas deixar um pouco o sofá, deixar um pouco a nossa série de lado, nada, não que isso não possa, isso não sei, mas estou dizendo deixar um pouco, sabe, o nosso feed de lado, deixar um pouco o nosso telefone de lado, e a gente passar a se levantar, e passar a se importar e fazer o melhor, aquilo que realmente importa na nossa vida. Tem alguém aqui? Sabe, para nós termos uma vida que realmente vale a pena, nós precisamos nos levantar. Para nós ganharmos essa cidade para Jesus, nós precisamos nos levantar. Olha para quem está do seu lado aí. Olha quantas cadeiras estão vazias. Mas você sabia que ao passo que tem muitas cadeiras vazias, tem muita gente, e mais próxima do que a gente imagina, passando por dificuldade, por depressão, entregando a vida a prazeres passageiros, a tantas coisas fúteis. Tanta gente oprimida, deprimida, quanta gente que talvez nesse exato momento está pensando em tirar a própria vida, quanta gente nesse exato momento está pensando em desistir de algo, quanta gente que agora nesse momento talvez está pensando: não, de fato amanhã eu não vou para a academia, não, de fato amanhã eu não vou continuar no meu curso de inglês, de fato amanhã eu não vou conseguir pagar a minha conta, não, de fato eu vou embora, eu vou me separar do meu marido, me separar da minha esposa, não, amanhã eu vou pedir a minha conta, não, enfim, tantas coisas. Não, amanhã eu vou bater naquele, vou bater naquela, e assim vai. Então, para nós vermos algo acontecendo, para a gente ver essa cidade sendo tocada, invadida pelo amor e pelo poder de Deus,
Amados, nós não podemos de maneira alguma continuar sentados, enquanto nós olhamos a vida de tanta gente hoje sofrendo, sem saber, talvez esperando uma resposta, e eu e você somos portadores de uma resposta, e de uma boa nova, de uma boa notícia, ou melhor, da notícia mais extraordinária que esse mundo já viu, que Jesus Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser perdoados e ter a vida eterna. Quem está aqui? Quem foi alcançado por Jesus? Levante sua mão aqui. Você pode aplaudir Ele então? Sabe por que nós estamos aqui? Sabe por que você está aqui? Porque um dia alguém se levantou e foi até onde a gente estava. Um dia alguém se levantou, mandou uma mensagem para nós: ei cara, vamos no culto hoje? Bora lá? Pô, estou cansado, velho. Não, vamos embora, vamos mesmo assim. Também estou cansado, mas vamos. Aí você veio, e quando você veio, você recebeu um abraço daqueles irmãos tão queridos, que ficam servindo a gente ali na porta. Quem já recebeu um abraço, um cumprimento e um sorriso das pessoas ali na porta da igreja? Não é gostoso isso, amados? Os irmãos fazem isso com tanta alegria, eles fazem isso de fato do coração. Por quê? Sabe por quê? Porque eles dão de volta aquilo que eles um dia também receberam. E assim Jesus levantou-se da mesa, Ele tirou a sua capa, Ele coloca uma toalha em volta da cintura. Mas deixa eu voltar aqui, Jesus tirou a capa. E sabe o que é interessante aqui? É que quando Ele tira a sua capa, a leitura que eu faço aqui, é que Ele tira aquilo que estava do lado de fora. E agora Ele tira a sua capa, Ele tira aquilo que era externo, sua vestimenta externa. E agora que Ele tira a sua capa, os seus discípulos podem ver o que estava por debaixo dessa capa. Podem ver, entenda aqui, eles podem ver algo que estava escondido, algo que estava no seu interior. E essa leitura que eu faço, é que agora, nós podemos ver quando você tira a sua capa, você tira a sua roupa externa, você pode mostrar a sua atitude, a sua humildade para servir. E o que eu quero refletir com vocês, amados, usando essa metáfora aqui, é que como seria a nossa vida, como seria a nossa história, como seria essa igreja, se todos nós, uma metáfora aqui, mas se nós aqui removêssemos a fachada que todos nós temos, e nós colocarmos, sabe, a nossa cara para fora e o nosso interior para fora, o que será que seria revelado do nosso coração? O que será que seria revelado da intenção verdadeira dentro de nós, dentro do nosso coração? E eu posso dizer para você com toda certeza, que não poucas vezes, muitas vezes, as pessoas veem o que está do lado de fora, mas se vocês olhassem para dentro de mim, vocês iam ver assim, vocês iam olhar para mim e dizer assim: pastor, acho que você não está bem, você está precisando dar uma descansada aí, acho que você não está bem. Sabe por quê? Porque nós somos peritos em mostrar aquilo que está fora. Simplesmente olha para o seu feed nas redes sociais. A gente só mostra um lugar bacana, só mostra a gente sorrindo, só mostra a gente feliz. Por que você não mostra quando você está depressivo, está chorando, está mal e a conta está no vermelho? E não bota um print e posta lá. A gente não mostra isso, porque a gente quer que as pessoas vejam que a gente é legal, que a gente tem, quer ver o lado de fora. Sabe, amados, mas às vezes do lado de dentro da gente, parece que tem dentro de nós, reflita comigo, um espírito de merecimento, sabe? Olha, como eu sou bom demais, eu sou bom demais para fazer tal coisa, eu sou bom demais, eu não tenho tempo para fazer isso. Não, lá na igreja, limpar a igreja não, vamos pagar uma diarista, eu não vou, não tenho tempo para isso. Isso é problema de outra pessoa, não é problema meu. Ou isso, quem vai fazer isso é aquela pessoa que está abaixo de mim, porque eu sou mais qualificado para fazer tal coisa. E a gente tem, sabe, dentro da gente, sim ou não? A gente tem às vezes essas coisas, não pensa assim às vezes? Eu sou melhor do que ele, eu sou mais estudado do que ele, eu falo melhor do que aquela, eu tenho o privilégio que aquele não tem. Mas aí, quando a gente olha para Jesus,
a gente vê que Jesus removeu as suas vestes externas, e isso revela aqui para todos aqueles discípulos um coração de servo. Ele mostra o coração humilde que ele tinha. Sabe, amados, Deus não se importa só com aquilo que a gente faz. Deus não se importa com aquilo que a gente faz. Ele se importa como que a gente faz. No reino de Deus não importa o que a gente faz. No reino de Deus importa como que a gente faz. No reino de Deus não importa o que a gente faz, importa o nível dos relacionamentos que a gente constrói, o nível de discipulado, o nível de humildade, o nível de amor que a gente constrói, que a gente faz enquanto faz o que faz. Sabe, porque às vezes eu percebo, dentro da igreja, a gente percebe, vou falar de nós aqui, tá? Tudo bem? A gente está todo mundo em família aqui. Mas às vezes a gente faz algumas coisas e a gente faz da forma certa, mas muitas vezes faz com o coração errado, faz com os motivos errados. E aí vem a humildade. Como que nós fazemos? Com que coração nós fazemos? Então, em humildade, Jesus se levanta, diz o texto que ele tira suas vestes, ele colocou um avental de servo, ele derramou água numa bacia. O que ele fez? Pois, ele se ajoelha e lava os pés dos discípulos. Sabe, amados, é completamente impossível a gente tentar descrever o tão, sabe, o tão chocante, o tão surpreendente, o tão inesperado que foi esse ato que Jesus fez, esse ato tão sacrificial que ele fez enquanto ele está celebrando a Páscoa com os seus discípulos. Esses caras aqui nunca, em 1 milhão de anos, eles nunca imaginaram na vida deles que o Filho de Deus faria o trabalho de um escravo, faria o trabalho de um servo. Então, para vocês entenderem aqui, ele está ali na refeição de Páscoa, e era uma refeição que ela era uma celebração anual. Todo judeu pratica aquilo ali por estatuto perpétuo, então são tradições de geração em geração, eles estão ali praticando. Então é um ambiente formal, é um ambiente ao mesmo tempo que é formal, eles estão celebrando a fidelidade de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus para com o seu povo, o perdão de Deus, que os libertou lá da escravidão do Egito, e os levou para uma terra prometida. Então eles estão ali, nesse ambiente. Só que enquanto eles estão nesse ambiente ali, Marcos não fala isso, mas Lucas vai falar. Ele vai dizer aqui, ele narra que entre os discípulos começa uma discussão. Nesse ambiente, eles estão celebrando a Páscoa. No meio daquela refeição tão sagrada, os discípulos começam a discutir entre si. Sabe o que eles estão discutindo? Quem era o melhor? Se era Cristiano Ronaldo ou se era Messi. Eles estão discutindo ali, literalmente, quem era o maior de todos os tempos entre eles. Quem era o melhor. Quem deles era o cara mais fera. Quem deles ali era o cara... Poxa, estão com Jesus ali, estão celebrando a Páscoa, estão 3 anos já com Jesus. Quem aqui é o cara mais importante da sala? Quem aqui é o vice-Jesus? Quem aqui tem mais seguidores? Quem aqui, sabe, tem, né? Quem aqui tem mais influência? E a Bíblia não fala, mas eu consigo imaginar nas entrelinhas João pensando, porque a Bíblia diz, claro que a Bíblia diz, mas quem é que diz? É o próprio João que diz, né? Então diz que João era o discípulo amado, segundo ele mesmo. Então diz que João, imagina, deve ter pensado, cara, eu sou o cara mais importante, porque eu deito no colo de Jesus, e Jesus me ama. E eu imagino Pedro dizendo assim, nada, quem aqui de vocês, além de Jesus, andou sobre as águas? Vocês, tudo perdedores. Cara, eu andei sobre as águas, vocês, capaz. E eles ficam naquela discussão, quem que era o maior? Bartolomeu, certo, levantou e falou assim, eu
Eu com certeza não sou, porque lá em 2025 os caras não vão nem lembrar que Bartolomeu era discípulo. Então eu com certeza não sou. E eles ficaram naquela discussão. Quem que era? Quem que eu sou? Eu imagino, né? Que eles estão naquele negócio. Quem é o maior? E Jesus do outro lado da mesa, do outro lado da sala, olha para aquele grupo ali, olha para aquele ambiente e vê que esses caras estão com o pé sujo e com o coração orgulhoso. Um pé sujo e um coração orgulhoso. Então o que Jesus faz? Ele vê uma necessidade. Vem comigo aqui. Jesus vê uma necessidade. E talvez, eu imagino que quando ele vê essa necessidade, poxa, esses caras estão aqui com o coração, eles não entenderam nada. Eles estão com os pés sujos. Sabe o que eu vou fazer? Eu posso fazer algo, eu posso lavar os pés deles. E ele se levanta, tira sua capa, cinge uma toalha, sua cintura, enche uma bacia com água e se ajoelha. Mas sabe que até para você se ajoelhar, você precisa se levantar? Então até para se ajoelhar, Jesus precisou se levantar. E ele lava os pés dos discípulos. Quem? Jesus, o Altíssimo, a água viva. Nós estamos falando do bom pastor, da videira verdadeira, do pão da vida, da luz do mundo, da pedra viva, do rei da glória, o príncipe da paz, o sumo sacerdote, o justo juiz, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que era, aquele que é, o nosso Redentor, a rocha, a nossa rocha, o nosso Salvador, a nossa justiça, o sol da justiça, o Cordeiro de Deus que está prestes a ser sacrificado pelo mundo todo, agora se ajoelha diante daqueles caras com o pé sujo e lava os pés daqueles homens. Ele pensou: eu posso fazer isso, eu posso fazer isso. O verbo vivo, aquele a quem tudo foi feito por ele e para ele, aquele que é o princípio e o fim, ele se levanta e diz: eu posso demonstrar o meu amor, eu posso servir, eu posso servir. E ele amou aqueles discípulos. Eu posso fazer isso. Ele amou aqueles discípulos até o fim. Isso agora levanta uma questão. Por que nenhum outro dos discípulos assumiu esse trabalho? Por que Pedro não chegou e falou assim: ó, ei, eu vejo pés sujos aqui, vamos resolver essa parada aí, vamos resolver. Por que nenhum dos discípulos lavou os pés? Aliás, você pode ter certeza que qualquer um daqueles discípulos teria lavado o pé de Jesus, teria lavado os pés de Jesus. Era Jesus, era o Senhor, era o Salvador. Só que sabe por que eles não lavaram os pés de Jesus? Porque se eles tivessem lavado os pés de Jesus, eles teriam que automaticamente ter lavado os pés de todos os outros. E eles não queriam lavar os pés de todos os outros, porque isso demonstraria para eles uma atitude de servo, de escravo. E eles estavam discutindo para saber quem era o maior deles. Não quero mais servo. Eles estavam orgulhosos demais para servir uns aos outros. E às vezes eu fico pensando, não sei se só eu penso assim, mas quantos aqui de nós somos gratos porque nós não somos como os discípulos de Jesus, tão orgulhosos e tão malvados e com o pé tão sujo quanto eles. Quem aqui é grato por isso? Sabe, amados, quantas vezes com o nosso orgulho a gente critica aquelas pessoas que estão com os pés sujos. E a gente não quer se prontificar a fazer, porque a gente acha que dentro de nós tem um certo merecimento.
Mas vamos imaginar a cena. Volta para a cena aqui comigo. Vocês estão aqui? Vocês estão aqui? Volta para a cena aqui. Por um momento aqui, a gente precisa entender aqui. Quem foi um dos discípulos cujos pés Jesus lavou? Quem foi que traiu Jesus? Foi? Quem traiu Jesus? Isso mesmo, Judas. Jesus sabia que Judas o trairia, sim ou não? Sim. E o que Jesus fez? Lavou os pés de Judas. Então às vezes eu pergunto, sabe, quantas vezes a gente olha a nossa volta e a gente talvez não faria a mesma coisa que talvez aqueles discípulos não fariam ali. Porque muitas vezes nós aceitamos a purificação de Jesus, nós aceitamos que Jesus lave os nossos pés. Nós somos sim, de fato, muito perdoados. Eu não sei vocês, mas eu fui muito perdoado e eu aceito Jesus ter lavado os meus pés, eu aceito aquilo que Jesus fez por mim. Mas ao mesmo tempo, muitas vezes nós somos tão orgulhosos, sabe? Somos orgulhosos demais para lavar os pés das outras pessoas, e talvez pessoas orgulhosas, ou pessoas que talvez que não fariam a mesma coisa por nós. Quem é o maior? O reino de Deus não é um reino onde a grandeza está no status. A grandeza no reino de Deus, grandeza é serviço. Quem está aqui? Sabe por quê? Porque é impossível a gente amar Jesus e não servir pessoas. É impossível a gente amar Jesus e não servir pessoas. Sabe, amados, eu acredito de fato, já caminhando para o fim aqui, se o louvor quiser se posicionar, mas eu acredito que se nós estivéssemos abertos, todos nós, sabe, se nós estivéssemos abertos aqui para aquilo que o Espírito Santo está fazendo e quer fazer através de nós, se nós de fato quiséssemos nos tornar grandes no reino de Deus, sabe o que nós precisamos fazer como discípulos? Nós precisamos estar atentos às necessidades uns dos outros, e sejam essas necessidades quais forem, não importa. Vocês estão aqui? Vou repetir, porque isso é importante repetir. Eu acredito que se nós vivêssemos uma vida como cristãos, com coração e mente aberta para ouvir o Espírito Santo ministrando o nosso coração e nos dando oportunidade, nós veríamos quanta oportunidade Deus nos dá e tem nos dado para servir os outros, e seja servir da maneira que for, sabe por quê? Porque é impossível amar Jesus e não servir aos irmãos. É impossível amar Jesus e não servir as pessoas. Eu estou falando com alguém aqui? Ele viu pés sujos, ele poderia ter dito: esses discípulos aí estão sendo muito arrogantes, esses caras não merecem esse tempo que eu tenho gasto com ele, 3 anos gasto com eles. Judas então, olha aí, me traiu, cara, vai me trair. Não, mas sabe o que ele fez? Por causa do seu amor, porque ele amou eles até o fim, ele amou-os na dimensão maior do seu amor. Ele serviu os seus discípulos e serviu de qualquer maneira. Sirva de qualquer maneira, sabe? Eu vou ser muito sincero para você, muito sincero para vocês aqui. Posso ser sincero aqui, sim ou não, igreja? Vou ser muito sincero com vocês. Quando vocês servirem, sirvam como Jesus, porque você não tem a garantia de que ao servir você vai ter o amor das pessoas em troca. Mas posso te dar um conselho? Sirva de qualquer maneira.
Algumas pessoas não vão entender o sacrifício que você faz, mas sirva de qualquer maneira. Algumas pessoas não vão voltar e te agradecer, alguns não vão olhar para trás. Jesus, numa ocasião, curou 10 leprosos. Aí um voltou para agradecer, Jesus volta para aquele que voltou e falou assim: onde é que estão os 9? Onde estão os outros 9? Ele curou 10, só um voltou para agradecer. Mas ele curou os 10. Vocês estão aqui? Então algumas pessoas ao longo da nossa história, nessa terra, enquanto nós estamos servindo a Deus e no reino de Deus, nós precisamos servir as pessoas, e muitas delas não vão voltar dizendo obrigado. Mas eu já vi muita gente sair da igreja porque recebeu ingratidão com uma moeda. Eu já vi muita gente indo embora porque alguém não fez ou não supriu a sua expectativa, as suas necessidades. E isso acontece até os dias de hoje, em todas as igrejas. Porque nós estamos com uma cultura, nós estamos com o nosso coração naquilo que Deus pode fazer por nós. É óbvio que a ingratidão é feio. A ingratidão é uma moeda cara, é feio demais a ingratidão. A gratidão, ela traz resposta, a gratidão ela traz honra, a gratidão ela traz reconciliação, ela traz conserto, a gratidão traz amor. Mas Jesus disse que se me odiar, eu vou odiar vocês, então não fique esperando algo em troca. O nosso modelo de servo não é dos discípulos, nosso modelo de servo é Jesus. Lembre-se, amado, Jesus estava aqui prestes a ir para a cruz, e a maior lição que Jesus dá para aqueles homens que estão ali, não era o quão decor, o quanto ele sabia da Torá, das escrituras, dos rolos, dos profetas, da lei de Moisés, não. A maior lição que Jesus entregou para aqueles discípulos, horas antes de ir para a cruz, foi com uma bacia, foi com uma toalha, e foi de joelhos. Eu acredito que essa igreja vai viver um dos maiores avivamentos que essa cidade já viu. Mas esse avivamento virá de uma igreja que entende de verdade o que é ser discípulo. Porque enquanto nós estivermos numa expectativa só de espectadores e queremos, hoje eu não gostei, hoje eu gostei do culto, hoje foi bom, hoje não foi bom, hoje alguém fez alguma coisa para mim, hoje alguém não fez, não, eu só faço, só dou, ninguém faz nada por mim. Enquanto a gente tiver essa expectativa, a frustração será o caminho certo. É a profecia da tragédia. Você não pode amar Jesus se você não servir as pessoas. Então o conselho que eu vou dar para você, se você vê uma necessidade, eu vou falar aqui pela igreja, tá? Se você vê que uma necessidade aqui na igreja, vai e faz. Se prontifica, se voluntaria. Se você vê uma necessidade no seu trabalho, com alguém, com um amigo, cara, faz. Até porque quem nunca faz mais pelo que recebe, nunca vai receber a mais pelo que faz. Então pega todas as oportunidades. Nós precisamos hoje aqui na igreja, para servir e fazer o melhor possível, dar o melhor culto a Deus, servindo pessoas, nós precisamos de tantos voluntários. Nós precisamos hoje, nesse momento, mais pessoas para estarem nos ajudando nas boas-vindas. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem no estacionamento da igreja. Sabe, você vai fazer escala. Vai fazer escala uma, talvez 2 vezes no mês, mas vai nos ajudar aqui no estacionamento. Sabe, muita dificuldade a gente passa às vezes ali. Tem tantas coisas para se fazer. Sabe, nos procure. Você pode servir no infantil, você pode servir... todos os ministérios no som, no louvor, limpando a igreja. Nós, todas as terças-feiras, nós temos um mutirão de limpeza aqui na igreja, todas as terças-feiras. Sempre uma terça é uma célula, às vezes outra, todas as terças.
tudo sobre servir. Porque é impossível amar Jesus sem servir as pessoas. Curva sua cabeça, feche seus olhos. E eu oro nessa noite para que o Espírito Santo desperte em nós um coração de servir. Eu oro para que o Espírito Santo, desperte em nós nessa noite servir pessoas, servir aos irmãos, servir a nossa cidade, servir esse bairro, como nós podemos fazer mais do que já temos feito. E não tem a ver com a gente, não tem a ver com merecimento, porque nós somos indignos. Nós somos indignos. Como nós podemos fazer mais? Como nós podemos servir? Como nós podemos fazer algo nessa noite, na nossa história, na nossa vida, nessa casa, nessa igreja? Como nós podemos servir? Qual é o dom que Deus deu? Deus deu dons. Deus derramou dons sobre os homens. Se você está aqui, você entregou sua vida a Jesus, ou você está aqui assistindo esse culto presencialmente, ou você está nos assistindo de casa, você recebeu dons. E Ele deu dons a todos nós. E o apóstolo Paulo vai falar que nós que somos corpo de Cristo, todos os membros do corpo são importantes, são essenciais. Não dá para um membro do corpo dizer que é mais importante do que outro. Não, todos são essenciais, porque é um corpo. E se todos são essenciais e é um corpo, e nós recebemos dons, e eu não estou ajudando, eu não estou servindo, não estou multiplicando os dons que Deus me deu, então de alguma forma eu estou em falta com o corpo. E se você está em falta com o corpo, aquele corpo começa a doer, a adoecer, porque a perna direita faz falta no corpo, o dedo mindinho, a unha do seu dedão, ela faz falta no corpo, seu nariz faz falta. Eu não sei qual parte do corpo você é, mas se você não está cumprindo o seu papel, esse corpo está sofrendo. Então todos nós precisamos cumprir o nosso papel, porque todos nós somos importantes. Então qual é a necessidade que você vê? Qual é a necessidade que você enxerga hoje para as pessoas, para que de alguma forma você possa fazer a vida das pessoas melhor, para que as pessoas, ao andarem com você, andarem na sua volta, elas possam dizer: hoje a minha vida é melhor, porque eu caminho perto do fulano, do ciclano, então hoje minha vida é mais fácil. Você torna a vida das pessoas mais fáceis, porque elas estão perto de você. Quantos aqui nessa noite vão poder dizer hoje: cara, eu sou um discípulo de Jesus, eu sou um seguidor de Jesus, Ele lavou os meus pés, Ele me fez novo, eu nasci de novo, e eu não estou usando os dons de alguma forma, em algum lugar na igreja ou no reino, e eu quero que o Senhor me use para eu fazer diferença. Quantos aqui hoje teriam a coragem de dizer: Senhor, eu quero fazer mais do Teu reino? Eu queria que você se colocasse de pé, onde você está. Quantos podem dar essa resposta para Jesus hoje? Vamos adorar o Senhor, vamos adorá-lo. Quero adorar o Senhor junto com você. Quero que você e onde você está, de olhos fechados, você possa adorar a Ele, você possa dizer: Senhor, eu tenho tantos dons, eu tenho tanto a oferecer e eu não estou fazendo, eu não estou entregando, eu não estou dando aquilo que eu poderia estar dando. Diga isso a Ele, faça aí no seu lugar mesmo, faça um compromisso com Ele, faça um compromisso com o seu Deus.
isso a Ele, vai. Com a certeza de que Ele virá. Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho. Prepare um caminho. Prepare o caminho. Endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. Toda a igreja, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo. Porque importa é que Ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Por Ti, Senhor, que nós estamos gastando a nossa vida. Perdendo tudo Em Ti, por Senhor. amor e com alegria. Nós levantamos as nossas mãos a Ti e dizemos: Senhor, nós estamos aqui. E Ele virá. Usa-me. Soberano em poder, Ele virá. E o governo Usa-nos, Senhor. Vejam, Ele traz. Diga isso a Ele: me usa, Senhor. Me usa para a Sua glória. Me usa para a Sua glória. Me usa com poder. Me usa pelo Teu Espírito Santo. Me usa. Diga isso a Ele, declare, declare. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. De olhos fechados. De olhos fechados. Há alguém entre nós hoje que gostaria de entregar sua vida a Jesus e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e ter nesta noite aqui a oportunidade de viver uma nova história com Jesus. E eu vou dizer para você, eu arrisco dizer para você, que se você tiver essa coragem de dizer: Jesus, a minha vida é tua, você vai viver os dias mais extraordinários que você poderia viver na sua história. Ah, meu irmão, eu posso dizer isso para você com toda certeza. Com toda certeza. Porque quem foi muito perdoado, muito tem a fazer e oferecer e a servir. Eu digo para você que Ele pode mudar a sua vida e a sua história. Então, se há entre nós hoje alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus, bem alto, levante a sua mão, quero orar por você. Quero saber se tem alguém que nos visita aqui, que deseja hoje entregar a sua vida a Jesus. Bem alto, bem alto. Todos são de casa. Então eu quero que você, toda a igreja, levante sua mão agora. Levante suas mãos aos céus. E repita comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mais forte: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite, eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu reconheço Eu reconheço
que eu sou dependente de Ti, que eu preciso de Ti, cada vez mais. Tu és o pão que me alimenta todos os dias. Eu preciso de Ti. Tu és o meu respirar. Tu és o meu caminhar. Tu és a luz que ilumina o meu caminhar. E a minha vida é Tua. Então me ajuda para que eu possa ver com os Teus olhos, sob a perspectiva do Teu reino, e que eu possa ver as necessidades dos meus irmãos, que eu possa ver quem está do meu lado, que eu possa ver todo aquele que está com os pés sujos em várias áreas na vida, e que o Senhor me ajude a servir de alguma forma, lavar os pés dos meus irmãos. É isso que eu quero, Senhor, para que o Teu nome, na minha vida, na minha igreja, na minha família, na minha casa, na minha cidade, o Teu nome seja glorificado. Você pode aplaudir a Ele se você crê. Vamos adorá-lo. Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Fecha corredor. Dê a mão para quem está do seu lado. Em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos nessa noite. Que a Tua graça, que a Tua bondade seja sobre a vida de cada um deles. Que cada um dos Teus filhos que aqui entrou hoje possa ver em Ti no significado, Senhor, e a razão do ser discípulo, do ser cristão. Pai, eu oro pela vida de cada um dos Teus filhos nessa noite aqui, que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo e possam olhar, como aqui nós oramos, que eles possam olhar com uma perspectiva do céu celestial, uma perspectiva, Senhor, de servo, de que somos servo, Senhor, por voluntário, por sermos voluntários, somos servos porque por amor, nós queremos servir, Senhor, no modelo de Jesus, nós queremos servir sob o Seu modelo, que o Senhor, como uma ovelha muda, foi, Senhor, para o matadouro, foi aquela cruz e morreu por cada um de nós. O Senhor mostrou um amor sacrificial pela vida de cada um de nós que aqui está, e eu te peço, Pai, levanta uma igreja serva, levanta nessa noite uma igreja, Senhor, que tem prazer e alegria, que possa servir, seja da maneira que for, seja quem for, mas possa servir, fazer o bem sem olhar a quem, independente de gratidão, independente de receber em troca, mas nós possamos dar de graça o que de graça recebemos. Pai, receba a adoração através das nossas vidas, através do nosso discipulado, através do nosso serviço. Então, Pai, em nome de Jesus, levanta hoje aqui na Igreja One Hope uma comunidade serva, que possa servir tanto as outras igrejas como nós, entre irmãos. Assim eu oro, Pai, te agradecendo por essa igreja, por essa família que se chama One Hope aqui. Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Vem com o Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor, incendeia a nossa vida e a nossa semana. Assim nós oramos e te agradecemos por esse culto tão maravilhoso, a Tua presença tão maravilhosa sobre nós, em nome de Jesus. Aquele que crê diz amém. Dê um abraço quem está do seu lado, diga: eu te amo em Cristo Jesus. Deus te abençoe, vai na paz do Senhor, em nome de Jesus.